Bienal surgiu com o desejo de ter uma aproximação entre os artistas, que eles tivessem mais tempo de ter uma troca com a cidade, com a cultura, respirar um pouco mais nosso ar, senão geralmente é um evento muito corrido, 4 dias, entre hotel e evento, palestras, sessões de autógrafos, então acho que eles têm pouco tempo para essa troca. Teve a parceria do SESC, que abriu as portas para os artistas trabalharem, eles terão 5 dias para produção, é um tempo curto. O trabalho final será exposto durante a Bienal. A exposição continua, né, até novembro. E a ideia é eles criarem livremente o que estão observando pela cidade. O primeiro dia eles já chegaram caminhando entre o hotel e a Casa Heitor, eles já ficaram apaixonados pela cidade, já se inspiraram imediatamente. O Guazelli começou a desenhar, a Luli saiu de ônibus, o Marcelo chegou atrasado e chegou depois que eles, foi comer, voltou, já começou a fotografar a cidade. Então esse reconhecimento é muito bonito, né? E o Guilherme, que já é daqui, deu todas as coordenadas históricas, arquitetônicas, lugares legais para comer, o que comer. Como a gente chegou nesses nomes, foi meio instintivo, pelo que a gente observa, a rapidez de pensamento e de detalhes de desenho e aproximação com o tema, né, que é a cidade em quadrinhos. São todos quadrinistas que trazem a cidade como elemento das suas histórias, como personagens, né. Eu achei que eles seriam rápidos, que teriam que ser pessoas muito ágeis na produção e também a experiência deles, né, é muito importante. Eu achei maravilhoso o convite, achei absolutamente maravilhoso. Curitiba é uma cidade onde eu me sinto muito à vontade. Eu me sinto cada vez mais à vontade, cada vez que eu venho aqui. Eu achei o convite maravilhoso. Primeiro, por poder sair da vida, né? Ficar só desenhando. Essa é uma oportunidade maravilhosa. Do lado de um monte de gente que também está desenhando e tal. Outra coisa que eu acho muito legal é sair da minha cidade e ir para uma outra cidade. Então, ontem, por exemplo, andando, assim, esse primeiro momento que você acha tudo incrível, esse encantamento, táxi laranja, árvores diferentes, os prédios dos anos 50, tudo muito. Então, esse olhar para quando a gente vai desenhar é muito gostoso. Eu tenho uma relação com Curitiba que é muito interessante, porque eu sou gaúcho, estou há 20 anos em São Paulo, já ouvi todas as piadas que eu tinha que ouvir. Mas na minha vida familiar, eu sou de Vacaria, que é no Planalto, e na minha vida familiar a gente sempre passava na estrada. Meu pai ia atender casos no Rio de Janeiro, era advogado, e agora estou entrando na era jurássica, né? Então já na década de 60 a gente ia pela 116 e a gente parava em Curitiba, no Hotel Iguaçu, e ficou como uma lembrança de infância, assim, de alguma coisa. Para mim era Nova York, que tinha calefação, tinha umas coisas que aquilo que a criança chama atenção e tudo. Então tinha essa imagem de um lugar que eu passava no passado. E depois, agora, morando em São Paulo, eu tenho uma casa em Florianópolis. Então todo verão eu desço e monto meu escritório lá. Também passo por Curitiba, né? Minhas crianças elas adoravam o hotel de Curitiba, que eles chamavam, que é um hotel em São José dos Pinhais, na beira da estrada. E muito bacana, e que fazia parte da viagem. Então é um universo que, apesar de eu não estar afastado, sempre me estava me chamando. Eu tenho grandes amigos que moram aqui. No quadrinho, Curitiba tem um peso assim enorme, que talvez muita gente não saiba, os mais novos, né? A Grafipar, uma série de coisas que eu também, Jurássico, eu acompanhei lá na época. Então tem todo um repertório de coisas que eu estou realizando agora de encontrar na cidade, tá? É fantástico para mim isso. Esse convite é uma honra, né? Eu sou suspeito para falar, eu gosto tanto da Bienal, acho uma sorte a gente ter um evento como esse na nossa cidade, né? Eu, apesar de eu conhecer bastante gente que está envolvida, né? Para mim foi uma surpresa de tanta gente boa, né? E poder estar junto deles. E lancei agora, recentemente, um quadrinho sobre a minha experiência como ciclista urbano. Também, de uma certa maneira, retratando a cidade. Então essa é uma questão que acaba aparecendo assim, nas coisas que eu faço, né? Mas não de uma maneira assim, não vou retratar o espaço urbano, acabou acontecendo.
fazer a história de um personagem que entra no ônibus, está indo de um lugar a outro na cidade. E aí fazer essas duas histórias, a história do que está passando lá fora, né, essa cidade que passa na janela do ônibus, e as pessoas passando dentro do ônibus e fora. Os edifícios Art Deco, talvez tenha sido a primeira coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu veio a Curitiba. Então eu sempre fiquei com a série de edifícios Art Deco que estão espalhados pela cidade no meu imaginário. Foi a primeira coisa que eu pensei em trabalhar com esse equipamento. Fiz um trajeto de bicicleta pela cidade, eu percorri mais de 100 km num dia, visitando os pontos cardeais da cidade. A partir da Praça Tiradentes, né, fui para o Abranches, na divisa com Almirante, Tamandaré. Depois do Abranches eu fui para Caximba, que é a divisa com Fazenda Rio Grande. Fui até a 277, virei, fui para a divisa de Campo Largo e de lá eu fui para Pinhais. E daí eu voltei para casa porque eu estava meio cansado nessa hora. E procurei ir registrando assim, pontos pelo caminho, histórias, e vou usar esse mapa como suporte dessas histórias, desses registros que formam uma história, né? A visão da cidade a partir do ponto de vista de um ciclista. Também resolvi fazer uma coisa que eu adoro, que é o desenho na rua. Eu gosto muito de desenhar na rua, sentir a cidade. Eu tenho a tese que o desenhista, depois que ele se instala no lugar, primeiro as pessoas olham com desconfiança, depois você fica invisível. Você ouve cada conversa que você percebe que você está invisível. E então ontem eu disse, bom, vou fazer uns desenhos grandes também da Boca Maldita. Aí fiz um painel, um desenho de emendar, disse, vou fazer um desenho grande, até para ter um conjunto ali. Então eu disse, não, eu vou fazer umas caminhadas por Curitiba e vou propor até um jogo para as pessoas, assim. O cara que é de Curitiba mesmo vai saber qual é o caminho que eu fiz. Tem a questão dessa casa aqui que a gente está usando. Então eu gostaria também de fazer, se der tempo, um ensaio. Sempre brincando um pouquinho com a ficção, sempre brincando, trazendo para o lado do quadrinho também, da fantasia. O meu desenho está muito em função da fantasia. Fiz a residência da Baiacu no ano passado e eu me sinto feliz aqui de ser o veterano da turma nesse aspecto. Quer dizer, tem gente mega importante, um trabalho incrível, mas assim, a residência, estou na segunda, né? E estou achando assim, eu aprendi uma lição que é muito legal, que é a gente também olhar o trabalho dos outros, a gente está aberto a aprender com os outros, não ficar, no começo a gente chega meio nervoso, né? Nossa, fulano desenha rápido, fulano isso, fulano aquilo. E cada um tem a sua, na Baiacu eu fui vendo isso, cada um tem o seu sistema, cada um contribui e faz um trabalho lindo e a gente vai se acertando, às vezes dá uma espiada e diz, nossa, ele desenha melhor mão que eu. Beleza, isso faz parte. Primeiro, quando a MITI me convidou, né, para
para essa residência. No começo eu não entendi direito o que era, assim, eu achei que ela queria que eu fosse uma espécie de monitor da residência, eu não sei se ou que eu desse uma oficina, eu não entendi direito, né? Aí quando eu fui entendendo, assim, eu fui achando aquilo tão legal, né? Mas aí eu pensei assim, puta mesmo, fica criando expectativa, né? Às vezes não é tão legal, assim, e, cara, tá sendo exatamente o que eu tinha pensado e queria que fosse. Eu pegaria uma das histórias do mapa e aprofundaria, né? Mas eu acabei fazendo uma coisa um pouquinho diferente, assim, uma observação, me deu uma coisa nos caminhos de bicicleta que eu fiz daqui da casa Heitor Stockler para minha própria casa, vi umas coisas e me deram um estalo, assim, essa coisa da transformação da cidade, e me levou para essa história que eu estou fazendo agora, né? Não era exatamente o que eu tinha imaginado, mas tem a ver com essa visão sobre a cidade, uma coisa bem mais intimista, eu acredito que uma Curitiba bem menos reconhecível. Paralelamente, me aconteceu uma coisa bem bacana, que eu consegui desenvolver uma certa investigação visual que me interessa muito. Me deu um estalo e me abriu um caminho, assim, sabe? Então, eu acho que isso era uma coisa que eu não esperava. Não esperava, assim, foi uma surpresa, excelente, né? Eu acho que essa é a grande coisa de participar dessas coisas, fazer oficina, participar de residência, porque daí você, fazendo as coisas, acho que você esbarra nos negócios ali, né? Que já estão ali, mas você às vezes não vê, e estando imerso em processos assim, você acaba encontrando, né? Coisas que já tem dentro da gente mesmo. Eu não, achei que eu ia fazer só uns registros interiores do ônibus e da cidade, né? Mas aí fez surgindo uma história e eu fiquei muito feliz que eu consegui desenvolver uma história em pouco tempo, assim. Eu gostei dessa... Então, de usar isso, a araucária, daí o pinhão, a calçada, o transporte público, esses elementos, que seriam elementos super típicos e clichês, e para conduzir essa personagem que vai entrar nesse ônibus e ter uma certa... Uma crise lá dentro, enfim. Foi tenso, porque foi pouco tempo, então, assim, teve uma tensão, eu queria sair muito mais para a cidade, eu queria terminar, mas, por outro lado, foi muito legal também ter essa moldura do tempo, né? Tenho que terminar, tal. Foi bom para mim, assim, saber que... Eu acho que as cidades têm que ter uma paisagem própria. Ninguém você pensa no Rio de Janeiro, sem aquela paisagem, não é aquela cidade, né? E várias cidades são assim, elas têm uma coisa marcante, né? Algumas cidades é um grande rio, né? Alguma coisa assim, alguma coisa da geografia que marca, né? Nós temos aqui vamos dizer, a proximidade da Serra do Mar, antes de mais nada, né? E a nascente de um dos grandes rios do planeta, que é o Iguaçu, né? Então eu acho que tinha que ter muito mais parque, né? Que eu acho poucos que tem, que tinha que ter muito mais, né? Para isso ser a paisagem que identifica Curitiba. Eu acho que os parques tinham que invadir a cidade, derrubar prédio para fazer parque, entende? Então, todas essas coisas assim, eu não sou exagerado com essas coisas, vocês sabem, né? Mas tinha que, né, ter mais parque. Me lembro que a primeira vez que eu saí para caminhar em Curitiba, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de edifícios Art Nouveau que existem, Art Deco que existem espalhados pela cidade. De alguma maneira, o Art Deco sempre me seduziu muito. Eu acho que sedução é uma palavra muito adequada nesse caso. Talvez pela simplicidade das linhas, em oposição a um estilo arquitetônico quase que imediatamente anterior, como o Art Nouveau. Pela simetria, pela maneira como esses prédios se colocam para a gente de uma forma tão, eu deveria dizer, objetiva. Me chamam muito mais a atenção os edifícios que têm, digamos,
pouca transcendência no que é a percepção cotidiana das pessoas. Muitos edifícios que estão presentes na nossa vida, na vida das pessoas curitibanas de uma maneira quase totalitária, diária e tudo, muitas vezes são absolutamente esquecidos ou negligenciados, ou não se presta a devida atenção a esse tipo de construção e tudo. E trabalhei uma história no sentido de tentar me apropriar dessas construções ao ponto de dar voz a elas, no sentido de que elas pudessem expressar uma série de sentimentos que tenham a ver com a nossa percepção do mundo, nesse caso transformada na percepção de mundo de edifícios. E é inspirador trabalhar com eles? Muito difícil, foi muito maravilhoso. Fora ele Com a Zélia Caldas, uma delícia. porém, Na Quintanilha. Não, os três foram, assim, foi muito legal. foram bons coleguinhas de fato. Foi muito bom ter essa, né? Foi. Se encontrasse todo dia e voltar. O Guazelli disse que a gente estava vivendo o Dia da Marmota, aquele filme, sabe? Acordava todo dia, lá os quatro no café da manhã. De novo. O mesmo desenho. O mesmo desenho. Eu acho que uma residência, uma coisa como essa nossa experiência, acho que ela teve o tamanho que tinha que ter também, sabe? Porque todo mundo tem aqui, nós todos aqui temos que correr atrás de outras coisas, a gente tem que se haver com outros assuntos. Se dura muito mais do que isso também, a gente acaba se dispersando, né? Eu acho legal essa ideia do desafio concentrado, assim, né? Faça um tema bem aberto, claro, mas não sei, eu acho que o prazo apertado ele também é uma inspiração, né? Um prazo tão curto acaba de alguma maneira favorecendo a situação, digamos assim, jogo, de que a história determine a maneira que ela vai ser contada. Eu acho absolutamente favorito. Problemas de quem desenha ao ar livre, levei uma mordida de abelha logo pela manhã, pertinho do olho, mas agora já está tudo sob controle.
ter essa maturidade de dizer, bem, vou para o hotel, preparar minha palestra de amanhã. Eu me transformo, eu estou falando sério, me transformo numa criança que quer tudo viver. Eu sei que não vai dar em nada, não vai acontecer. A não ser a parceria legal das pessoas aqui, mas eu preciso ficar aqui, são as entranhas de desenhar.